No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Estamos mais uma vez juntos, começando mais uma edição do 18 horas. Eu e Karime Leão. Tamo junto, Carlão, até as 7 da noite aqui no 18 horas. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Um salve especial pra quem nos acompanha nas redes sociais no @18horasnews. Boa noite, gente. Mix. Olha só, Karime, nomes preferidos dos pais agora, hein? Arthur e Maria Alice, olha só que interessante. Lideram aí os registros nos cartórios do Amazonas em 2022. Os dados são do levantamento feito pela Associação dos Notários e Registradores do Estado. Karime deve estar na relação também, não, né? Nossa, Karime é difícil, viu, Carlão? Só conheço você. Olha aí, Carlão. Arthur permanece sendo o nome mais escolhido no Amazonas, com um total de 438 registros. E Maria Alice aparece como a nova preferência aqui das meninas. Olha aí, legal. Desbancou Maria Clara e chegou a 245 registros entre as recém-nascidas. Agora 6:02, você era o melhor mix do Brasil. Estamos juntos, começando mais uma edição do 18 horas e vamos aos destaques de hoje. Pagamento do Fundeb, 14º e 15º salários vão injetar mais de 200 milhões de reais na economia local. Polícia Rodoviária Federal no Amazonas deu início à Operação Rodovida. Covid-19, doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19 baixou em 40% na primeira quinzena de dezembro. Deputados federais fecham acordo para aprovar a PEC da transição, que vai garantir o valor de R$600 do Bolsa Família para o ano que vem. Agora 6 horas e 2 minutos, você está no melhor mix do Brasil e nós estamos começando mais uma edição do 18 horas de hoje. É terça-feira, 20 de dezembro de 2022. Nós vamos juntos até às 7 da noite, os destaques do dia. Mais uma edição do 18 horas para você. 18 horas. Entrevista do dia. E a gente já começa falando sobre medidas importantes e positivas para a cidade de Manaus. Vamos entrevistar o prefeito Davi Almeida, que está aqui ao vivo com a gente nos estúdios do 18 horas. Muito boa noite, prefeito. Seja bem-vindo ao programa 18 horas, aos estúdios da Mix. Tudo bem? Mais uma vez, boa noite. Obrigado pelo convite, Karime. Obrigado, Carlão. Boa noite. Aqui com vocês à disposição e boa noite. Minha saudação também aos ouvintes e internautas. Sem dúvida, prefeito. Então, a gente tem feito reportagens para falar sobre esses anúncios positivos do pagamento do Fundeb, do 14º e 15º salário, que vão injetar aí mais de 220 milhões de reais na economia local. Então, é um incremento a mais para essa classe dos profissionais ligados à educação do município, não é, prefeito? Sim. Ano passado, nós investimos 132 milhões para contemplar os profissionais da educação. Esse ano foram 200 milhões de reais, praticamente 80 milhões de reais a mais. Nós vamos dar aos professores 14º, 15º salários, melhoramos o ticket de alimentação, o vale transporte, nós fizemos as progressões, pagamos a database e ainda vamos dar a bonificação, que eles chamam de abono, né? Entre 3 mil, 6 mil e 9 mil reais para os professores. São 23 mil servidores que serão contemplados. Isso injeta recursos na economia e vai melhorar a questão do comércio na nossa cidade e a nossa economia fica aquecida nesse final de ano. Muito bem, prefeito. O senhor anunciou hoje o concurso público para a Secretaria Municipal de Educação em 2023. Com certeza vai ajudar toda a rede de ensino e também aí a previsão é que o concurso seja feito logo no primeiro semestre de 2023, começando o ano já com boas novidades, não é isso, prefeito? Sim, inclusive são essas algumas das recomendações do Ministério Público, que sejam feitas do Tribunal de Contas, que sejam feitos concursos públicos. Ainda no primeiro semestre nós vamos lançar o edital para que a gente ainda no próximo ano possa concluir esse certame para que possamos reforçar a nossa rede educacional. Exato, prefeito. O senhor mencionou isso porque o Tribunal de Contas do Estado recomendou a aprovação com esses poucos ajustes das contas da Prefeitura de 2021, né? E essas ressalvas justamente sobre a realização dos concursos públicos. Existem outras áreas
que vão passar por concursos, prefeito? Sim, além da educação, temos outras áreas, sim, que nós vamos estudar já nos 3 primeiros meses para que nós possamos anunciar especificamente em cada área o seu concurso. Tem outra ressalva aí do Tribunal de Contas, que é sobre a dificuldade das mães de entrar no mercado de trabalho. É antiga essa reivindicação por falta de creches municipais disponíveis. O senhor tem previsão aí de abrir novas creches aí para melhorar essa situação? Sim, Carlão, inclusive além das novas creches, nós temos novas vagas. Nós vamos ofertar já para o início do ano letivo de 2023 1.200 novas vagas. Serão 9 creches entregues, contempladas, reformadas, na verdade construídas. Algumas creches que nós recebemos de administrações passadas que foram abandonadas em plena obra, nós conseguimos resgatar ainda na gestão do secretário Paulo Derney, agora com a secretária professora Dulce, e nós vamos entregá-las até o mês de fevereiro. 9 novas creches com aproximadamente 1.200 novas vagas de creche na cidade de Manaus, de um total de 4.000 vagas que queremos ofertar ainda no ano de 2023. E, prefeito, a gente já sabe em que zonas, em que regiões essas creches estão, e as mamães aí podem procurar a Secretaria Municipal de Educação para procurar essas vagas. Nós vamos abrir as nossas vagas de matrículas, né? E dentro das nossas matrículas nós vamos fazer o direcionamento dessas creches. Nós temos creches no Viver Melhor, nós temos creches no Planalto, nós temos creches no Nova Cidade, nós temos creches em várias áreas da cidade que nós vamos abrir e dando a oportunidade para essas mães. Agora eu tenho uma novidade. Nós temos, a Prefeitura de Manaus tem a maior faculdade, a maior universidade da cidade é da Prefeitura, que chama-se Bolsa Universidade. Só que a atribuição da Prefeitura é educação infantil, né? Creche e educação infantil, educação básica. E nós vamos instituir já no meio do ano que vem o Bolsa Creche, Vale Creche. Então, nós vamos aumentar até 4 a 5 mil novas vagas de creche com essa implementação desse programa que nós vamos colocar à disposição da população já no ano que vem. Esse programa de universidade? Não. O Bolsa Universidade, Universidade continua. Nós vamos instituir o Bolsa Creche, né? Nós vamos pagar para os filhos dessas mães que precisam ir para o trabalho, nós vamos pagar para que esses alunos possam estudar numa creche. Essa é a Bolsa Creche que nós vamos instituir na Prefeitura de Manaus. Que maravilha, prefeito. Acredito que nós vamos chegar a 4 mil novas vagas de creche a partir do ano que vem, diminuído aí os 1.200 já para o início do ano. Nós temos aí falando de 2.800 vagas até o meio do ano que vem também. Totalizando 4 mil. 4 mil até o meio do ano. Até o meio do ano que vem. Prefeito, e a gente também noticiou aqui o lançamento da ferramenta do asfaltômetro, né? Com informações sobre o programa feito em parceria com o governo do estado do Amazonas, que é o Asfalta Manaus. A previsão é asfaltar 10 mil ruas aqui da cidade. Prefeito, como é que estão esses trabalhos? Isso é um trabalho para 3 anos. Sim. Nós concluímos agora, vamos concluir os primeiros 6 meses. Nossa meta é a cada 6 meses asfaltar 2 mil ruas, na verdade recapear 2 mil ruas. Nós vamos chegar a 1.700 ruas até o dia 31, essa é a nossa meta, vamos alcançá-la sim, e já no início do ano vamos iniciar novamente o Asfalta Manaus com mais 2 mil ruas. Então, até o final do meu mandato em 2024, a nossa meta é alcançarmos as 10 mil ruas. Eu fiz um desafio, viu, Karime, viu, Carlão? Fala. A gestão passada, não estou aqui fazendo críticas algumas, apenas fazendo comparação. Eles fizeram o recapeamento, fizeram um bom trabalho nas principais ruas da cidade e eles conseguiram recapear 865 ruas na sua gestão, 4 anos, 6 anos, e nós já nos primeiros 6 meses conseguimos recapear 1.700 ruas. Então, eu não queria me desafiar pelo que eu tinha, então eu me dei um desafio, porque no Manaus tem mais de 15 mil ruas, e eu disse, olha, vamos nos desafiar e trabalhar, buscar recursos, e o governo do estado, através do governador Wilson Lima, nos deu essa oportunidade de fazer um convênio, recursos da prefeitura, recursos do estado, e nós vamos recuperar nesses 6 primeiros meses do programa Asfalta Manaus, 1.700 ruas, que é um número muito grande, e a cidade de Manaus está sendo transformada através desse programa. Ou seja, é um desafio positivo, né? Muito positivo. Nós nivelamos por cima, o sarrafo foi lá em cima. Essa é boa. Você sabe que aqui é um parêntese pessoal de amigos do grupo, da gente tem visto cada ano os enfeites da Ponta Negra de Natal muito bonitos. E a gente sabe, outro, né? Exato, e a gente sabe que o da Ponta Negra ali é da prefeitura, né? E do Largo é do estado. Daí falaram,
podiam fazer essa rivalidade. Vamos ver cada ano qual enfeite, qual lugar vai ficar mais bonito. Esse ano Municipal ou estadual? Exato. Esse ano realmente a Ponta Negra aumentou. Desviando um pouquinho aqui da nossa pauta, mas é porque realmente está muito bonito. As pessoas se surpreendem. Vale a pena destacar. Exato. As pessoas se surpreendem de como está bonito ali a Ponta Negra. Manaus não fica a dever a nenhuma cidade do Brasil e do mundo com relação à ornamentação natalina. A prefeitura fazendo a sua parte, o governo fazendo a sua parte, a população sai ganhando. E eu vou mais além para o próximo ano, porque nós vamos começar a construção de um parque chamado Gigantes da Floresta, lá na Zona Leste, entre a Zona Leste e a Zona Norte, ali no prolongamento da Natan Xavier, no Novo Aleixo, ali entre Novo Aleixo, Tancredo Neves e São José. E nós vamos ter também mais uma opção na Zona Leste e Zona Norte no ano que vem, de um Natal diferenciado, assim como é na Ponta Negra, assim como é no Largo de São Sebastião. Olha aí, é bom, esse tipo de competição é bom, né? Produtiva. Quem ganha é a população. Sem dúvida, sem dúvida. Professor, já até falou aí algumas vezes, citou o governador, citou essa parceria com o governo. E essa parceria, ela vai continuar com o governador Wilson Lima no ano de 2023? Está meio que respondido já, mas... Sim, eu estive hoje, Carlão. Nós fizemos, a maior entrega de habites. A prefeitura com o governo do estado entregaram hoje, lá no Nova Cidade, aproximadamente 10 mil habites. Todo o conjunto Nova Cidade, depois de 20 anos, né? A prefeitura fez esse trabalho e o governo agora, nós concedendo habites, a prefeitura concedendo habites para essas famílias, elas podem acessar agora no cartório, né, o seu título definitivo, o seu registro de imóvel, a posse de fato e de direito vai passar a ser dos donos dos imóveis, e essa parceria tem trazido bons frutos para a população de Manaus. O governo do estado com a prefeitura dando essa oportunidade depois de 20 anos para esses moradores, e essa parceria continua, viu, Carlão? Falei isso hoje com o governador. Nós temos a parceria no Passe Estudantil Livre, nós temos a parceria no Asfalta Manaus, nós temos a parceria nos mercados e feiras que estão sendo reformados. Vamos agora licitar 12 ônibus elétricos, outra parceria da prefeitura com o governo, e só quem ganha é a população da cidade de Manaus. Inclusive, o vice-governador eleito está aqui no estúdio, está me acompanhando, o Dr. Tadeu Souza, que reforça ainda mais essa parceria entre a prefeitura e o governo do estado. Seja muito bem-vindo, vice-governador. O microfone está à sua disposição, caso queira ainda falar e reforçar a respeito dessa parceria quando quiserem, né, prefeito? Sim. Prefeito, seguindo falando para o ano que vem, o senhor vai fazer reforma administrativa com mudança de secretariado? Tem alguma previsão sobre isso? Eu sou um prefeito que cobra muito, né? Porque eu trabalho bastante. Eu acordo 4 horas, 4h15, 4h30 e passo o dia todo trabalhando. À noite também trabalhando. E eu estabeleço metas e cobro resultados dos meus secretários. E dentro dessa lógica, eu faço as cobranças necessárias. E eu tenho um dever a cumprir, que é trabalhar pela cidade de Manaus. E se necessário for, nós vamos fazer as mudanças para que nós possamos melhorar ainda mais a gestão da Prefeitura de Manaus. Prefeito, 2023 nós estamos esperando que seja um ano diferente, porque nós vamos estar sem a pressão, né, dos primeiros anos que foi marcado pela pandemia. Dando uma geral, o que nós podemos esperar do prefeito para a prefeitura, para a cidade, para Manaus em 2023? Olha, nós vamos ter, eu acredito que o melhor ano da nossa gestão. Os nossos contratos todos feitos, as frentes de obras sendo abertas, nós vamos dar ordem de serviço para a construção de 3 viadutos. Muito provavelmente, acredito que cheguemos até 4 viadutos para entregar até o final da nossa gestão. Nós temos o Parque Encontro das Águas, Rosa Almeida, lá, aquele mirante lá no Encontro das Águas, obra do Oscar Niemeyer. Nós temos o Parque Gigantes da Floresta a ser entregue, a ser construído na zona leste da cidade de Manaus, o Mirante do Centro, o Largo da Ilha de São Vicente. Nós temos, a partir do mês de abril, uma UBS Porte 4 sendo entregue nos próximos 16 meses, a partir de abril. Nós temos as escolas, as creches que nós vamos entregar, ciclofaixa, ciclovia na Ponta Negra. Nós temos muitas ações positivas para a cidade de Manaus, alargamento de avenidas, construção do Terminal 7, isso tudo que eu estou lembrando de cabeça, fora todo o nosso planejamento que nós temos para executar em 2023, porque os
nossos contratos já estão prontos, os recursos já estão em caixa, muitos deles em função desses convênios com o governo do estado do Amazonas, outros recursos próprios da prefeitura, de empréstimos, e isso faz com que nós prospectemos um ano de 2023 de grandes obras e realizações na cidade de Manaus. É só mãos a obras agora. E grande trabalho também. Prefeito, como é que está a relação, só para finalizar, com os vereadores? É uma tratativa fácil? Olha, é um dia a dia, uma conversa diária. Hoje mesmo eu conversei com 7 vereadores, ontem com 16 vereadores, e essa interlocução. Os poderes são independentes, porém harmônicos, então nós precisamos dessa interlocução, desse diálogo. Eu parabenizo o vereador Caio, que foi eleito o novo presidente da Câmara, assim como o presidente Davi Reis, que foi um decente, leal, muito correto conosco. Eu não tenho dúvida de que a gestão do presidente Caio vai ser da mesma forma, para que nós possamos fortalecer o legislativo, fortalecer o executivo, e quem vai ganhar é a população. A harmonia entre os poderes. Muitíssimo obrigada, prefeito, pela sua presença. Eu sei que a sua agenda é corrida, fim de ano mais corrido ainda, pela sua presença aqui nos estúdios da Mix. E também a gente agradece a presença do vice-governador eleito, Tadeu de Souza. Muitíssimo obrigada. E a equipe toda. Toda a equipe volta a colocar, à disposição os microfones aqui da Mix, para a gente conversar assim que, enfim, for oportuno na agenda de todos. Muito obrigado, Karime, muito obrigado, Carlão, obrigado pelo espaço, um abraço para o Armandinho, a toda a direção da emissora. Desejo êxito e sucesso, colha a oportunidade, antecipo votos de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os ouvintes e internautas que acompanham o 18 horas aqui na Mix. Valeu. Obrigado a todos, uma boa noite. Valeu, prefeito, e valeu, equipe. Uma ótima noite. Conversamos com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Agora 6h17 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Recomeçou hoje a votação pelas contas do prefeito de Manaus, Davi Almeida, referente à gestão do ano de 2021. Exato, Carlão. A meta é ampliar a fiscalização no trânsito, aumentar a presença e a disponibilidade dos policiais nas estradas e em locais e horários com maior concentração de registros de acidentes. A repórter Nathalie Moraes explica pra gente como é que vai acontecer essa fiscalização. Os valores serão pagos no dia 29 de dezembro por carga horária. O servidor de 20 horas receberá R$3.000, com 40 horas R$6.000 e com 60 horas R$9.000. Com os benefícios, é possível garantir uma melhor condição e estrutura para a educação da cidade de Manaus. Cerca de 5.554 professores lotados nas escolas receberão nesta sexta-feira, dia 23 de dezembro, o 14º salário e 3.337 o 15º salário, proporcionais aos meses trabalhados no ano de 2021. A secretária de Educação no município, professora Dulce Almeida, frisou que a gestão do prefeito Davi Almeida é marcada pela valorização dos profissionais da educação municipal. Uma das maiores questões aqui é a valorização realmente dos profissionais, a progressão. Nós temos aí professores que não podiam usufruir ainda das suas aposentadorias merecidas, justas, porém agora, com essa revisão desde 2007, nós estamos revisando aí algumas situações e agora com toda a questão valorização, né, sendo vista, eles vão poder sim usufruir daqueles direitos de um trabalhador, que é trabalhar e depois usufruir da sua aposentadoria merecida. Este ano, o Fundeb foi investido nos salários, progressões e database dos servidores da CEMED. Na previsão entre os meses de janeiro e novembro, o recurso foi de 1,365 bilhões. Desse total, já foram arrecadados 1,267 bilhões. Com esse valor, foi realizado 1.554 progressões, com investimento de mais de 30 milhões de reais. Com o pagamento agendado para o dia 29 de dezembro, serão investidos cerca de 220 milhões apenas para este abono, o que deve movimentar a economia local antes da virada do ano, como explica a economista Denise Cassama.
parte desse recurso provavelmente serão gastos aí em compra de material escolar, pagamento de IPTU, IPVA, que começam no início do ano. E quando há consumo, há movimentação econômica, né? Então, se o consumo, o comércio vende, gera emprego. Se o comércio vende, ele demanda mais da indústria, que produz mais e gera mais emprego. E aí a economia volta a girar no seu eixo normal. Então é fundamental. Também é fundamental que se use parte desse recurso para quitar eventuais dívidas, porque os juros estão muito altos. Então quem tem valores pendurados aí no cartão de crédito, no cheque especial, é um ótimo recurso para reduzir essa dívida ou até mesmo quitar. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Então, a gente acompanhou agora a reportagem da Nathalie Moraes explicando, né, o incremento que vai significar o pagamento do abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb, junto aí com o 14º, 15º salário, né, que este ano serão investidos cerca de 220 milhões de reais apenas esse ano, até conforme ele explicou aqui, conversando com a gente ao vivo, o prefeito Davi Almeida. A Nathalie conversou com uma economista que ela falou qual é a melhor forma de gastar aí esse dinheiro extra e o que isso vai significar para a economia local. Pois muito bem. Agora, mudando de assunto, Carlão, recomeçou hoje a votação pelas contas do prefeito de Manaus, Davi Almeida, referente à gestão de 2021. Nós também conversamos sobre o assunto com o prefeito durante a entrevista, agora no início do programa, que as contas foram aprovadas com algumas ressalvas, entre elas a criação de creches e também a realização de concursos públicos para o ano que vem, assuntos que ele adiantou que vão acontecer, que vão ser feitos logo no início, no primeiro semestre de 2023. Bom, vamos acompanhar agora como é que foi toda essa votação, como é que foi todo esse trâmite da questão envolvendo as contas do prefeito referente a 2021, na reportagem de Hector Silva. Após o adiamento em uma semana, o Tribunal de Contas do Amazonas, TCE-AM, recomendou a aprovação das contas de 2021 do prefeito de Manaus, Davi Almeida do Avante, com recomendações e ressalvas. A votação aconteceu após retomada do julgamento, que precisou ser adiado após pedidos de vista dos conselheiros Yara Lins dos Santos e Fabian Barbosa. Na votação realizada na manhã desta terça-feira, dia 20, os conselheiros citaram gastos com publicidade e outras ressalvas. A decisão pela aprovação das contas foi unânime e foi proferida pelo presidente do TCE-AM, Érico Desterro, ao fim da sessão ordinária. Conhecido então o voto do relator, que adere e acrescenta ao seu voto todas as manifestações feitas na sessão passada e nesta sessão, as recomendações e ressalvas propostas pelo conselheiro Ari Moutinho Júnior, pela conselheira Yara Lins dos Santos e pelo conselheiro Fabian. Indago ao tribunal se há alguma divergência. Não havendo divergência, entendo que o tribunal proclama a unanimidade, a aprovação, a emissão de parecer prévio nas contas do prefeito municipal de Manaus 2021, pela aprovação, com as ressalvas listadas no voto do conselheiro relator, as originais e as acrescidas posteriormente. Ari Moutinho Júnior destacou gastos com publicidade e a baixa recuperação de dívidas de empresas privadas junto à Prefeitura de Manaus. O relator das contas, conselheiro Júlio Pinheiro, tinha votado pela aprovação com ressalvas. Depois, ele aderiu às ressalvas feitas pelo conselheiro Ari Moutinho Júnior.
Os 2 conselheiros que pediram vista, Yara Lins e Fabian Barbosa, acompanharam o voto condutor do conselheiro relator Júlio Pinheiro e também incluíram seus votos vista novas recomendações aos próximos exercícios do Executivo Municipal. Eles deram destaque para gastos contemporâneos, baixa recuperação da dívida ativa, além de baixos investimentos na educação infantil. Todas as ressalvas e recomendações foram encampadas pelo conselheiro relator Júlio Pinheiro. O parecer será enviado aos vereadores da Câmara Municipal de Manaus, CMM. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 25 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. A Polícia Rodoviária Federal do Amazonas deu início à Operação Rodoviva. A ação foi deflagrada inicialmente no município de Presidente Figueiredo com o apoio da Empresa Municipal de Transportes Urbanos. Exato, Carlão. A Operação Rodovida, a meta é ampliar a fiscalização no trânsito, aumentar a presença e a disponibilidade dos policiais nas estradas em locais e horários com maior concentração de registros de acidentes. Agora sim, vamos acompanhar a reportagem de Nathalie Moraes. A Operação Rodovida começou no último dia 15 de dezembro e segue até o dia 26 de fevereiro do ano que vem. A ideia da Polícia Rodoviária Federal é ampliar a fiscalização de trânsito, aumentar a presença e a disponibilidade dos policiais nas estradas e rodovias em horário com maior concentração de registro de acidentes no país. Durante o lançamento da Operação Rodovida, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, analisou o trabalho realizado pela PRF nas estradas do país. Operação que visa ajudar a população brasileira, evitar acidentes, apreender drogas, evitar os crimes, enfim, todo esse belíssimo trabalho que a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com as demais agências, com a Polícia Militar, com os Detrans, enfim, com todas as agências, as guardas municipais do nosso país, tem feito todos os anos. A coordenação da operação fica por conta do Ministério da Justiça e conta com participação de outras pastas, como a da Saúde e de Transportes. Os bons resultados fizeram com que ela fosse transformada em um programa permanente em 2021. Nesta edição, a iniciativa tem como tema o trânsito à escolha da vida. Para auxiliar nos trabalhos, novos equipamentos, veículos e aeronaves foram entregues em Brasília. No Amazonas, os trabalhos já iniciaram, como destaca o policial rodoviário federal, Alexander Obaica. No Amazonas, a operação se iniciou no dia 15 de dezembro no município de Presidente Figueiredo, em parceria com o EMTU, e irá até o dia 26 de fevereiro de 2023, abrangendo as BRs 174, 319 e 230, com reforço para o período de festas de fim de ano e carnaval. A novidade deste ano é o fato de que o cidadão de qualquer lugar do país pode acionar a Polícia Rodoviária Federal e acessar diversos serviços disponibilizados pela instituição por meio do aplicativo PRF Brasil. Ele pode ser baixado gratuitamente para iOS ou Android e possui um botão de emergência, opção de denúncia e outras opções. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E depois do fechamento da matéria, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, foi exonerado do cargo. A informação foi publicada no Diário Oficial da União na edição de hoje. Mix. A Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus deu início à Operação Natal com Saúde. A ação é para fiscalizar as condições de higiene e acondicionamento dos alimentos vendidos à população nos supermercados da cidade. Carlão, e nesse primeiro dia, as inspeções aconteceram nos turnos da manhã e da tarde. Apreendeu 90 quilos de alimentos em condições impróprias para o consumo humano. As ações de fiscalização seguem ao longo desta semana. Mix. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, tudo pronto para a votação da PEC da transição, que vai garantir o valor de R$600 do Bolsa Família. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Para 6 horas e 29 minutos, você é o melhor Mix do Brasil e vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã, quarta-feira. Tempo e temperatura é com você, Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva de tarde à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 89%. A umidade relativa do ar fica entre 75% e 99%. Mix. Olha, atenção, em um trecho da Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus, ele vai ser interditado a partir de hoje, terça-feira. De acordo com a prefeitura da cidade, a medida é necessária para que seja feita a montagem da estrutura para a festa do Réveillon, Carimi. Exato, Carlão. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que o trecho vai ficar interditado até o dia 6 de janeiro de 2023. A avenida será bloqueada lá no trecho entre as rotatórias do Hotel Tropical e o Chafariz. E durante esse período, essa parte vai funcionar naquele modelo faixa liberada. Mix. Olha só, os Ministérios Públicos e Contas do Estado, assim como a Defensoria Pública do Amazonas, estão preocupados com os gastos das fundações públicas de saúde do Estado. Os órgãos enviaram um parecer para o secretário de Saúde do Estado, Anwar Samad, recomendando medidas como a racionalização de gastos e pontualidade de repasse de verbas da saúde do Amazonas. O repórter Hector Silva ele acompanhou esse caso e explica agora mais sobre essa recomendação. Hector Silva. O Ministério Público de Contas do Amazonas, Defensoria Pública do Estado e Ministério Público do Estado do Amazonas expediram recomendação conjunta ao secretário de Saúde do Estado, Anwar Samad, para que adote providências conjuntamente às fundações públicas executoras de serviços de saúde do Estado, visando a construção de medidas de racionalização de gastos e otimização de controle, de modo a compatibilizarem-se com a autonomia administrativa e financeira os componentes da administração indireta. Baseado no uso das atribuições legais dos membros da recomendação, o documento também preconiza que o secretário adote as providências pela pontualidade de repasses mensais de verbas públicas de saúde para as citadas instituições: Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, FCCOM, Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o Hemoam, Fundação de Dermatologia Tropical e Venerologia Alfredo da Mata, Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado e Fundação Hospital Adriano Jorge. O defensor público Arlindo Moraes, coordenador do Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública do Estado, explica as recomendações apontadas no documento. O objetivo da recomendação é exatamente buscar aí uma solução extrajudicial. Estamos ainda buscando tratativas extrajudicial, tá? Então o objetivo da recomendação é no sentido de que o secretário ele harmonize esse decreto que, de certa forma, ele interfere na autonomia administrativa das fundações que atuam nos serviços de saúde pública no Amazonas, que ele busque harmonizar de forma a manter a autonomia financeira e administrativa, respeitar a autonomia financeira e administrativa conforme é estabelecido nas leis de criação de cada uma dessas fundações, uma vez que são autarquias, são fundações públicas de direito público, portanto, elas gozam, nos termos da lei que as criou, de autonomia financeira e administrativa. O documento indica ainda a apresentação, no prazo de 30 dias, do cronograma de repasses mensais das verbas públicas. O prazo para que sejam informadas as medidas adotadas para o cumprimento da recomendação é de 10 dias, contados do recebimento do documento. O 18 Horas procurou a Secretaria de Estado de Saúde por meio de sua assessoria de imprensa para comentar sobre o assunto, mas até o fechamento desta reportagem não tivemos retorno. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, ainda falando da saúde do Estado, dezenas de vigilantes que atuam em unidades de saúde do Amazonas se manifestaram hoje em frente à Secretaria da Fazenda. Eles que são terceirizados e reivindicaram o pagamento de salários atrasados há 3 meses, Karine. Exato, Carlão. O presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância de Manaus, Adolfo Torres, disse que há mais de 1.000 trabalhadores com salários atrasados, incluindo aí o 13º. Ainda segundo ele, todos prestam serviços em
em um hospital público. Mix. 6h34, você era o melhor Mix do Brasil. Daqui a pouquinho, às 18 horas, você confere um fato histórico. A Universidade do Estado do Amazonas forma a primeira turma do curso de Pedagogia Intercultural Indígena no Brasil. Nosso assunto em instantes é esse, hein? 18 horas. Olha só, deputados federais fecharam um acordo para aprovar a PEC da transição, que vai garantir o valor de R$600 do Bolsa Família no ano que vem. A previsão é votar o texto nesta quinta-feira, Karime. Carlão, e para falar mais sobre o assunto, vamos chamar o nosso correspondente de Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu, seja bem-vindo. Então, essa aprovação foi aos 45 minutos do segundo tempo, né? Foi ali no último suspiro. Os parlamentares, enfim, chegaram ao acordo, né? Conta pra gente mais detalhes a respeito do assunto e vai passar, né? Ou seja, as pessoas já têm, assim, estão meio que já fazendo conta com esse salário aí do Bolsa Família, né não? Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Antes de começar, só peço para que tire o meu retorno. Eu tô me ouvindo, Carlão. É ruim, porque a gente se ouve. Eu fico me ouvindo duas vezes. Agora melhorou. Pronto. Vamos lá. Karime, respondendo. Sim, Karime, obrigado, viu? Karime e Carlão, olha, respondendo sua pergunta, tem gente fazendo conta se vai passar? Esperamos que sim, porque a briga está em andamento, viu? Olha, Karime, o acordo é desgastar, esse acordo que foi feito hoje à tarde aí, é desgastar um pouquinho mais a PEC da transição. O valor que foi aprovado pelo Senado de 145 bilhões de reais deve ser mantido. Esse valor vai garantir os R$600 do Bolsa Família no ano que vem, além de mais R$150 por criança de até 6 anos de idade e manter diversos programas sociais nas áreas principalmente de saúde, educação e habitação. O que vai mudar, Karime, é o prazo. Esse dinheiro vai ficar fora do teto de gastos do orçamento público por apenas 1 ano e não mais por 2 anos, como ficou aprovado pelo Senado. Isso vai resolver a urgência desse ano, mas no ano que vem o sapato vai apertar de novo. Esse acordo, Karime, foi uma costura feita entre o futuro presidente Lula, o futuro ministro da Fazenda Fernando Haddad e as principais lideranças do governo e dos partidos do Centrão, incluindo aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, que ontem foi surpreendido pelas decisões do STF, que tiraram dele bastante poder de barganha e de manipulação em torno da PEC da transição. Ele teve que engolir goela abaixo os termos desse acordo, que foi razoável para o PT e diminuir bastante a força da mordida dele. Então, como você disse, Karime, foi aos 45 do segundo tempo. Para que esse acordo fosse feito, foi colocado em jogo o orçamento secreto, que foi derrubado ontem pelo STF. O orçamento secreto acabou, mas o dinheiro não. O dinheiro ficou lá, mas sem um encaminhamento definido. Então, os deputados fecharam um acordo de pegar metade dessa dinheirama, que é 19 bilhões de reais, e encaminhar tudo para as emendas parlamentares impositivas, que são aqueles recursos geridos pelos deputados para distribuir em suas bases eleitorais. Essa modalidade é legal e está prevista na Constituição. Hoje, Karime, cada deputado tem direito de encaminhar 16 milhões de reais por ano para suas bases. E com esse acordo, esse valor pode subir para 32 milhões de reais. O acordo é só metade desse valor de 19 bilhões, mas os parlamentares querem tudo, eles querem os 19 todo. Então é provável que esse valor de 32 já não seja mais 32, seja bem maior. É muito poder financeiro, né, Karime? Pode transformar um deputado federal em um prefeito, um governador, disputar com um governador-prefeito quem faz mais obras em sua base eleitoral. Isso ajuda muito no futuro político do parlamentar, né? Ou seja, Karime, como dizia Bolsonaro, eu nunca esqueço dele, né? Fizeram dos limões uma limonada. Da crise surgiu a oportunidade. Acabaram turbinando as emendas parlamentares. Todo mundo saiu ganhando nessa. Então vamos aguardar, Karime. Hoje é o dia D. A PEC da transição está em discussão no plenário da Câmara nesse momento. O presidente Arthur Lira está no plenário e a votação deve ocorrer ainda hoje. Inclusive, o deputado Marcelo Ramos está discursando agora. Até o fim da votação, Karime, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Com certeza, Arthur Lira está trabalhando pela derrota do futuro governo. Sem orçamento secreto, a reeleição dele corre bastante risco de ir para o ralo.
Enquanto que a votação da PEC não acontece ainda, a Câmara dos Deputados acabou de aprovar, Karine, um projeto que reajusta em 37% a 50% os salários da cúpula do Poder Executivo e do Congresso Nacional. Isso inclui aí presidente da República, ministros de Estado, deputados e senadores. O salário deles, Karine, pasmem, pode chegar a R$ 46.300. Esse valor se equipara com os salários dos ministros do STF, que já vão ter reajuste salarial ainda esse ano por meio de outro projeto de lei que a gente já falou sobre esse assunto aqui. Eles vão ter 18% de reajuste. Teve também a aprovação de reajuste salarial para os servidores públicos do Senado, de 18%, e da Câmara dos Deputados, 19,3%. E cada um aí vai levar 3 anos para fazer o reajuste total dos salários. Enquanto isso, nós aqui, réis mortais, né, o salário mínimo vai ter um reajuste só de 7,4%. Karine, Carlão. Ricardo, olha só, depois desse acordo entre o futuro governo e o Congresso Nacional, o futuro presidente Lula, ele deve anunciar aí o restante da equipe ministerial também aí na quinta-feira. Quais nomes, inclusive, já estão aí, né, sendo ventilados, Cadu? Carlão, destaque aí a indicação do ex-governador do Ceará, Camilo Santana, do PT. Havia uma disputa entre ele e a atual governadora do Ceará, Isolda Sela, mas houve um acordo político e o nome de Camilo prevaleceu. Então, Camilo Santana será o futuro ministro da Educação por indicação de Lula, que vai ter a missão aí de reestruturar a educação pública brasileira, que foi politizada e ideologizada no governo do presidente Bolsonaro. E vai pegar o ministério sem dinheiro, viu, Carlão? Segundo dados do próprio MEC, os recursos para a educação básica para o ano que vem foram reduzidos em 10%. E para a educação infantil, 96%. E a educação superior perdeu aí 5% dos seus recursos para 2023. Vai ser uma gestão bastante dificultosa por falta de recursos. E ainda falando sobre equipe ministerial, Carlão, o PT finalizou hoje a sua extensa lista de ministérios que vão compor o governo Lula 3. Como a gente disse ontem, serão de fato 37 ministérios. Vamos a ele então, Carlão. Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência da República, Relações Institucionais, Gabinete de Segurança Institucional e Secretaria de Comunicação, os ministérios aí ligados diretamente à Presidência da República. Órgãos que terão status de ministério: Advocacia-Geral da União e Controladoria-Geral da União, AGU e CGU. Aí vem abaixo os ministérios que ocupam a esplanada dos ministérios aí, aqui em Brasília: Agricultura e Pecuária, Ciência e Tecnologia, Cultura, Defesa, Fazenda, Planejamento e Orçamento, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Educação, Gestão e Inovação, Igualdade Racial, Integração e Desenvolvimento, Justiça e Segurança Pública, Pesca, Previdência, Cidades, Saúde, Comunicação, Mulher, Minas e Energia, Portos e Aeroportos, Desenvolvimento Agrário, Turismo, Direitos Humanos e Cidadania, Povos Indígenas, Transportes, Relações Exteriores, Esportes, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente e Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Esses, portanto, são os 37 ministérios que vão atuar a partir de 2023. A promessa é que, até quinta-feira, o PT anuncie os nomes dos ministros de todas essas pastas. E agora à tarde, Carlão, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou os primeiros nomes da equipe dele. Augusto Botelho vai ser o secretário nacional de Justiça. Ele é advogado, discípulo do ex-ministro falecido Márcio Tomás Bastos e é muito pautado em questões sociais. E Edmar Camata vai ser o futuro diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ele é do estado do Espírito Santo e tem mestrado em política anticorrupção. Ele também anunciou os nomes da futura chefia da Polícia Federal, cujo diretor vai ser o delegado André Rodrigues, foi o primeiro a ser anunciado aí, que foi o chefe da segurança pessoal de Lula. Nessa equipe da PF, aí vem uma novidade, vai ser criada uma nova divisão, que é a Diretoria de Amazônia e Meio Ambiente, que vai ser chefiada pelo delegado Humberto Freire de Barros. Carlão e Karine.
Cadu, um fato estranho que a gente até já comentou aqui no programa, né, que aconteceu hoje, foi a exoneração do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez. Ele é réu num processo da Justiça Federal por crime de improbidade administrativa, acusado de ter aparelhado a Polícia Rodoviária Federal em favor do presidente Jair Bolsonaro. Conta pra gente, então, explica aí essa situação pra gente, Cadu. Karime, no Diário Oficial da União de hoje não há um motivo especificado, mas nos bastidores a informação é de que Silvinei Vasquez deve se aposentar para evitar perseguições dentro da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, ele quer pegar o beco antes de ser preso. Apesar da pouca idade, Karime, 47 anos ele tem, e do pouco tempo de serviço, ele está na instituição desde 1995. A aposentadoria dele está sendo articulada com o apoio da Advocacia Geral da União a pedido de Bolsonaro. Silvinei, Karime, é pupilo do presidente. Para se ter ideia da amizade entre os dois, Bolsonaro chama ele de menino. E Bolsonaro aí tem uma dívida de gratidão com Silvinei, que dirigiu a Polícia Rodoviária Federal com mãos de ferro, aparelhando toda a estrutura e a tropa para apoiar o presidente em suas ações políticas e institucionais. Isso inclui a omissão da PRF sobre os crimes de trânsito praticados nas motocicletas e os bloqueios nas estradas durante as eleições que impediram milhares de pessoas de chegarem aos locais de votação. Essa prática, que configura crime de prevaricação e omissão, Silvinei agora é réu em um processo que tramita na Justiça Federal. Ou seja, não vai adiantar muito ele pedir aposentadoria, né, Karime? Porque ele pode ser condenado pelos crimes que cometeu em nome da amizade. Agora, Karime, eu gostaria de encerrar minha participação com algumas notas rápidas. Claro. Vou ser bastante rápido nessa, tá? A primeira é que a PEC, que define a fonte de custeio do piso salarial dos profissionais da enfermagem, foi aprovada agora, no finzinho da tarde, pelo Senado. A matéria vai para a promulgação do Congresso Nacional. A gente espera que, enfim, deslanche dessa vez o piso salarial dos profissionais da enfermagem. E no Amazonas, o Ministério Público Eleitoral fez um pedido de cassação do diploma do deputado federal reeleito Silas Câmara, do Partido Republicanos. Esse pedido foi feito pela procuradora Lígia Sireno Teobaldo, que teria encontrado inconsistências nas informações sobre voos fretados que constam na prestação de contas do candidato reeleito. Segundo ela, a procuradora, Silas Câmara gastou R$397 mil com o aluguel de um avião, transportando pessoas que não tinham nada a ver com a campanha. Entre elas, o irmão dele, o Dan Câmara, e crianças de colo. O destino era o estado do Acre, que já é outra região fora do Amazonas, é outro estado, né, onde mora parte da família dele. A justificativa apresentada pelo parlamentar não convenceu o Ministério Público Eleitoral, que encaminhou o pedido de cassação à Justiça. A gente procurou, o programa 18 Horas procurou a assessoria de imprensa de Silas Câmara, que até o momento não enviou nenhuma resposta sobre esse caso. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. 6h47, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, a festa de final de ano altera o funcionamento das agências bancárias. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, no dia 23 de dezembro, esta sexta-feira, as agências bancárias vão ter expediente normal tanto para atendimento ao público quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. Pois é, Carlão, já no dia 30, na sexta-feira que vem, em dezembro, não vai ter expediente bancário. As agências não abrem para o atendimento ao público. Lembrando que os feriados de Natal, 24 e 25, e o Réveillon, 31 de dezembro e 1º de janeiro, esse ano, caem no fim de semana. Sendo assim, os bancos não funcionam, né? Então, o expediente volta ao normal no dia 2 de janeiro, numa segunda-feira. Olha só, escuta esse dado. Baixou em 40% o número de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19 na primeira quinzena de dezembro, em comparação com o mesmo período no mês de novembro, Karime. Pois é, e o preocupante é que essa baixa procura acontece justamente no período sazonal, quando registramos aí um aumento de síndromes gripais e respiratórias. Só em Manaus, mais de 1.100.000 pessoas estão com as doses de reforço em atraso, como explica a repórter Nathalie Moraes.
Mais de 1 milhão de pessoas em Manaus estão com doses incompletas para a Covid-19. E as cadeiras vazias nas unidades básicas de saúde demonstram que pouca gente vem procurando atualizar o esquema vacinal nesse período do ano. Segundo dados do vacinômetro da Prefeitura de Manaus, aponta que 25 mil pessoas se vacinaram na primeira quinzena de dezembro. O número é 40% menor do que no mesmo período do mês de novembro. O problema é que estamos vivendo a chegada do inverno amazônico, período em que registramos um aumento de síndromes respiratórias e gripais, como explica o chefe de imunização do Distrito Oeste aqui da capital, Adamor Cavalcante. Nós estamos entrando no período sazonal, né, das síndromes gripais, período de chuva. Esses problemas são bastante recorrentes na nossa região, principalmente nas crianças, né, os problemas respiratórios. Então, a gente faz um alerta aos pais que atualizem a situação vacinal de seus filhos, vejam o cartão de vacina. Ao longo desta semana, 75 unidades básicas de saúde estão atendendo a população manauara e imunizando contra a Covid-19. É uma oportunidade para as mais de 1.100.000 pessoas que estão com a terceira e quarta dose em atraso atualizar o seu esquema vacinal. É muito importante que as pessoas mantenham o seu esquema atualizado para prevenir formas graves do Covid, né? O vírus continua circulando na nossa cidade, nós temos ainda casos confirmados do vírus e a maneira mais eficaz de proteção é a vacinação. Nas últimas 24 horas, o Amazonas registrou 12 novos casos de Covid-19 e um registro de óbito foi encerrado por critérios clínicos, somando 14.411 mortes desde o início da pandemia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 51 minutos. Você era o melhor mix do Brasil e os destaques do dia. Hoje é terça-feira e você está em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. E agora nós vamos falar sobre educação. Olha só, escuta, é importante, hein? O curso de Pedagogia Intercultural Indígena oferecido pela Universidade Federal do Amazonas ganhou seus primeiros formandos. Olha aí, indígenas das etnias Marubo, Matiz, Matices e Canamaria. A cerimônia aconteceu em Atalaia do Norte, no interior do estado, e reuniu os 34 formandos. Interessante, hein, Karime? Carlão, foi histórico, Carlão. A Universidade do Estado do Amazonas é a primeira instituição do país a oferecer esse tipo de formação. Agora, esses novos pedagogos vão levar conhecimento para os seus povos, contribuindo, é claro, com a educação de todos no país. O repórter Hector Silva conta pra gente mais sobre essa grande vitória. Escolas de educação infantil e ensino fundamental no Vale do Javari terão agora professores com formação pedagógica específica para ministrar aulas a indígenas. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, entregou certificados a 34 alunos do curso de formação em Pedagogia Intercultural Indígena. O reitor da universidade, André Zogaíbe, vê como algo para se orgulhar, contribuir para a formação desses brasileiros. São profissionais da mais alta competência, da mais alta qualidade, que vão prestar serviços também em suas comunidades indígenas. Então, isso denota muito orgulho, muito júbilo, muita alegria para a nossa universidade. Então, venho aqui dar os meus parabéns como reitor da UEA por esse feito, por essa dedicação que vocês tiveram ao longo dos anos estudando na nossa universidade o curso de Pedagogia Intercultural Indígena. Então, eu vou falar quatro vezes em línguas diferentes o meu sentimento. Então, espero que vocês entendam. Aban Niktam Ma Askaroi Bra Kimon Ibaran Buxê Ike. Parabéns a todos vocês. A formatura estava prevista para julho de 2022, mas foi adiada devido à morte dos indigenistas Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Don Phillips. Bruno Araújo Pereira foi colaborador do curso desde o momento da implementação. Bruno também contribuía com combustível e alimentação aos alunos que precisavam se deslocar de suas tribos para Atalaia do Norte. Hector Silva para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Olha só, chegou ao fim o Campeonato Amazonense de Categorias, competição que reúne atletas da natação e que revela novos talentos, hein, Karine? Pois é, Carlão. E esse ano pode ter certeza que muitos talentos se destacaram, já que ao todo foram quebrados aí 36 novos recordes de competição. E o repórter Hector Silva volta para contar pra gente, para saber quem se destacou nesta competição. Vamos acompanhar. O Campeonato Amazonense de Categorias movimentou o circuito esportivo amazonense com o estabelecimento de mais de 36 novos recordes no Parque Aquático da Vila Olímpica de Manaus. O evento, que contou com o apoio do governo do Amazonas, marcou o encerramento do calendário esportivo da modalidade em 2022, reunindo mais de 250 atletas. Uma dessas atletas é Kathleen Manuela, que aos 15 anos de idade estabeleceu novo recorde na competição, com a marca de 4 minutos, 49 segundos e 83 centésimos na categoria Júnior nos 400 metros livres. Então, eu me sinto completamente feliz por esse resultado e por todos os outros dessas etapas. Esse ano fez 10 anos que eu faço natação, desde 4 anos de idade. Essa competição foi bem cansativa, de gratidão e orgulho por todos os treinos feitos bem difíceis, e conseguir esse resultado muito bom é maravilhoso. Organizado pela Federação Amazonense de Desportos Aquáticos do Amazonas, a FADA, e chancelado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, CBDA, o torneio aconteceu de quinta a sábado, nos dias 15 ao dia 17, e contou com disputas nas categorias Mirim, Petis, Infantil, Júnior e Sênior, em provas de 100 a 400 metros livre, 100 e 50 metros borboleta, 50 metros peito, 200 medley absoluto e também de 100 metros costas. Além dos competidores locais, a disputa contou com convidados vindos do estado de Roraima. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 56 minutos, e o fim de ano apresenta uma época muito esperada pela criançada, sem dúvida. As férias escolares trazem diversas oportunidades de diversão e lazer, mas é preciso também que os pais estejam atentos para manter a criançada segura o tempo todo, hein, Karine? Pois é, Carlão. A repórter Nathalie Moraes, ela conversou com a delegada titular da especializada em proteção à criança e ao adolescente, Joyce Coelho, que esclareceu aí sobre alguns cuidados que devem ser tomados com crianças e adolescentes nessas comemorações aí de fim de ano. Vamos acompanhar. Os finais de ano são repletos de celebrações e muitos pais e responsáveis participam dos festejos com os seus filhos. E a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente esclarece sobre alguns cuidados a serem tomados com as crianças e adolescentes nessas comemorações. A delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, enfatiza que a atenção deve ser redobrada, principalmente em ambientes lotados e agitados que costumam ter consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Ao verificar que uma criança ou adolescente está sendo vítima de algum crime, ou mesmo que perceber que há uma situação suspeita, a Polícia Militar deve ser acionada, que é a polícia ostensiva que geralmente faz a segurança desses locais. Então, acionar de imediato para que, em caso se constate que há realmente um crime acontecendo com uma criança ou adolescente vítima, essa ocorrência seja trazida de imediato para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, que funciona 24 horas e pode dar a orientação e o encaminhamento necessário para a situação apontada. A delegada afirma que crianças e adolescentes expostas sem o cuidado necessário podem ser vítimas de diversos tipos de crimes, como abuso sexual, que pode ser praticado por desconhecidos ou até mesmo por conhecidos que utilizam da confiança da família e da própria vítima. A delegada também destacou que outra situação possível de acontecer é a criança ou adolescente ser induzido a ingerir bebida alcoólica. Lembrando que fornecer bebida alcoólica para criança ou adolescente é um crime punido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo acarretar em prisão em flagrante. A delegada informa ainda que, ao verificar que uma criança ou adolescente está sendo vítima de um crime ou
perceber uma situação suspeita, a Polícia Militar deve ser acionada imediatamente. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em reunião extra do CAIS, aprova projetos de quase 60 milhões e 80 novas vagas de trabalho. Ao todo, mais 4 projetos industriais e de serviços foram aprovados durante a reunião extraordinária do Conselho de Administração da Suframa, realizada hoje em Manaus. São investimentos que ultrapassam um volume de 59,7 milhões de reais e prevêem a geração de 76 novos postos de trabalho. Com os investimentos aprovados, o Conselho da Suframa fecha o ano de 2022 com um total de 205 projetos industriais e de serviços aprovados, que prevêem aplicações totais de aproximadamente 6 bilhões de reais e a geração de 9.852 novos empregos na Zona Franca de Manaus. 18 horas. 6 horas e 59 minutos. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais uma vez, a saúde no Amazonas é alvo dos órgãos de controle. O Ministério Público de Contas, a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado fizeram uma grave recomendação ao secretário de Saúde. Ele deve adotar medidas para não prejudicar várias fundações executoras de serviços de saúde no Amazonas. A recomendação é para que a secretaria garanta a autonomia administrativa e financeira dos órgãos. O secretário deve garantir repasses mensais de verbas para as fundações que tratam do câncer do sangue, rancenias e doenças tropicais e até do Hospital Adriano Jorge, um dos maiores do estado. E deve apresentar um cronograma dos repasses mensais. Todas essas fundações atendem milhares de pessoas em Manaus e prestam serviços importantíssimos na área de saúde que não podem sofrer paralisação. A secretaria tem 30 dias para apresentar um cronograma de repasses mensais das verbas públicas e 10 dias para informar as medidas adotadas para o cumprimento da recomendação. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, um beijo e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.